Chegar agora com todas as informações do Flamengo que se reapresenta hoje para dar início à preparação para a partida contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, jogo esse que acontece no próximo dia 17 de outubro de 2024. 3 dias depois, o Flamengo tem a partida de volta contra o Corinthians em São Paulo. O primeiro jogo na Copa do Brasil foi 1-0 e o Flamengo agora pode até empatar, que se classifica para a grande final. Então vamos atualizar vocês sobre tudo do nosso Mengão nesta quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. Desceu Deus para dirigir o Flamengo. Neto ironiza a empolgação com o início de Felipe Luiz como um treinador. De fato, a mídia brasileira vai esnobar o fato de Felipe Luiz ser treinador hoje do Flamengo, e a torcida do Flamengo está mais do que certa, porque sabe que o nosso Mengão já tem uma mudança, principalmente no que diz respeito à postura dentro de campo. Então, a mídia brasileira está mais do que na hora de cair na real de que o Flamengo, de fato, hoje é outro. Felipe Luiz assumiu o Flamengo após saída de Tite. Boa parte da torcida do Flamengo não escondeu a empolgação em ver Felipe Luiz assumindo o comando do time profissional após a saída de Tite. Ídolo como lateral esquerdo, o agora treinador se mostrou promissor à frente das categorias sub-17 e sub-20 do clube ao longo de 2024. No entanto, para o ex-jogador e comentarista Neto, o entusiasmo com a novidade é exagerado. Penso eu que Neto comentou mais pela questão do que o Flamengo vai enfrentar o Corinthians, na Copa do Brasil, e até ele mesmo pediu para que o Corinthians não entrasse em campo no próximo dia 20, já que a CBF alterou as datas e para ele o Corinthians está sendo prejudicado, O fato do Flamengo poder contar com os seus jogadores principais é prejudicar o próprio adversário, que no caso é o Flamengo, Neto, pelo menos, teria que ser mais realista e entender que o Corinthians também já passou por essa situação e a CBF já adiou os jogos do próprio time dele para que jogadores pudessem voltar, e o time dele está 100% reforçado. Parece que virou o Tele Santana, ou melhor do mundo, porque está assumindo o Flamengo. Foi bom jogador, gente boa, mas já está parecendo que desceu Deus para dirigir o Flamengo. O cara estava no sub-17, era jogador até o ano passado. E se ganhar o jogo, a imprensa carioca vai colocar na seleção brasileira. Os caras acham que ele vai ser o maior treinador de todos os tempos. Pode vir a ser, disse Neto. De fato, não tem como saber se ele vai dar certo no Flamengo ou não. O que ele precisa agora é de tempo para que ele coloque, à prova o seu sistema de jogo, que é um sistema bastante ofensivo. Em entrevistas coletivas pós-jogo, ele já deu a entender que vai tentar atacar o seu adversário os 90 minutos. É difícil, mas ele se espelha em Jorge Jesus, um treinador que conseguiu fazer isso. Cabe destacar que a fala do comentarista aconteceu durante o programa Os Donos da Bola da última terça, ou seja, às vésperas da vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 1-0 no Maracanã, pela ida das semis da Copa do Brasil. Após esse jogo, inclusive, o rubro-negro, comandado por Felipe Luiz, voltou a conquistar um resultado positivo, 2-0 contra o Bahia pelo Brasileirão. Já são 2 jogos, Felipe Luiz à frente do Flamengo, e já nota-se uma mudança de postura, principalmente na equipe rubro-negra, sem falar que está muito mais organizada. Antes o Flamengo corria errado, hoje o Flamengo está pressionando o adversário no seu campo e consegue recuperar a bola, fazendo com que esteja próximo do gol do adversário e assim finalize com mais perigo. Após a vitória sobre o Bahia, Felipe Luiz terá alguns dias livres de jogos pela frente. Isso porque devido à pausa para a data FIFA. O calendário dos campeonatos nacionais foram pausados. Sendo assim, depois de 3 dias de folga, o novo treinador comanda atividades nesta quarta, no Ninho do Urubu, visando o próximo compromisso da temporada. Finalizada a data FIFA, o Flamengo volta a campo no dia 17 de outubro, quinta-feira, para enfrentar o Fluminense, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico acontece no Maracanã, às 20 horas, O nosso Mengão tem tudo para dar certo nesse final de temporada. Pode até não conquistar nenhum título, devido à incompetência da diretoria, que
trouxe Tite mesmo sabendo que ele tinha muitas características de um treinador defensivo. E o Flamengo não vai dar certo se o treinador tiver medo de jogar. Hoje o nosso Mengão investiu pesado tanto na janela do início do ano como também na janela de meio de ano. Contratou jogadores do meio para frente muito bons, jogadores de seleção. Então não se faz necessário o Flamengo entrar em uma partida, fazer um gol e recuar. Com as peças que tem, pode sim matar a partida fazendo 2, 3 gols facilmente, porque é uma equipe que cria bastante. Então, vamos torcer para que o Mengão nessas próximas partidas, nas próximas 2 partidas, consiga executar aquilo que executou nas 2 anteriores. Tem Fluminense dia 17 e dia 20 até o momento, né? Porque o Corinthians, de acordo com informações, entrou na justiça para que essa partida não aconteça, porque eles estão se sentindo prejudicados porque o Flamengo adiou a partida, sendo que jogadores estão em suas seleções, né? O que é uma vergonha. O Flamengo apenas quer jogar com os seus jogadores principais porque eles, nesse momento, estão na data FIFA. É mais do que aceitável que a CBF fosse fazer essa alteração. Penso eu que se fosse o Corinthians que tivesse investido pesado, contratado bons jogadores e que esses jogadores fossem para as suas seleções, eles iam também pedir a alteração da data para que os jogadores dessem tempo de voltar. Então, são 2 jogos importantes. Na quinta-feira, dia 17, o Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa partida é muito importante para ambas as equipes. Para o Fluminense, que está brigando para não cair para a segunda divisão, e ver um confronto direto com o Flamengo aí como sendo de de fundamental importância para que a equipe carioca respire um pouco mais essa situação e não ser rebaixada. Já o Flamengo não, está brigando lá em cima. Hoje o Flamengo está a 9 pontos de diferença para o Botafogo, que é o líder nesse momento, e tem um jogo a menos, partida essa que é contra o Internacional de Porto Alegre. Então tudo pode acontecer. Se o Flamengo vencer, né, o Fluminense já diminui mais a vantagem dependendo do placar do resultado do jogo do Botafogo. Mas nesse momento nós temos que se preocupar em si mesmo, esquecer o adversário e saber que principalmente nesse momento o Flamengo precisa conquistar as vitórias, e se lá no final tiver essa possibilidade, o Flamengo com certeza vai conquistar o brasileiro, se de fato merecer, né? Porque o Flamengo na temporada inteira abriu mão do brasileiro devido a essa diretoria e principalmente os diretores e Tite também. Então vamos torcer para que agora o Flamengo jogue firme e consiga, né, os resultados positivos. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes? O nosso Mengão vai ser campeão em 2024? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.